Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, João Vitor está na mira do futebol europeu e ó, os valores impressionam. Olha, se for esse valor mesmo, eu já vou falar sobre isso. A gente também vai falar sobre a situação do Fagner e projetar um majestoso, né, para o próximo domingo, o clássico contra o São Paulo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A notícia pairou como uma bomba, né? Surgiu lá no jornal A Bola de Portugal de que o Porto estaria disposto a fazer uma proposta, uma investida para o zagueiro João Vitor do Corinthians já nessa janela de transferências. Essa proposta ela ainda não existe. O que existe é uma sondagem, é um contato inicial, o Corinthians confirma isso e esse valor ele poderia chegar na casa dos 15 milhões de euros. Na verdade, esse é o valor que o Corinthians considera como interessante para começar a negociar. O Porto, obviamente, vai tentar baixar esse valor e eu acho muito difícil, já dando a minha opinião, que o João Vitor seja vendido por 15 milhões de euros. A gente está falando de 78 milhões de reais para um zagueiro de 23 anos. Que é muito bom jogador, que tem nível para jogar na Europa, que vai evoluir muito se entrar em Portugal, se entrar na Espanha ou em qualquer outro mercado que não seja dos grandes, né, daquele top 5 europeu, mas que ele pode daqui a pouco ir defender a camisa de um clube maior. E a gente sabe que Portugal, né, revela muitos brasileiros, né, catapultam muitos brasileiros para outros mercados. Eu acho bem possível que o Porto faça uma investida grande pelo João Vitor, só não sei se nesse valor, porque a gente está falando de um valor aproximado de meias, de atacantes, né, de jogadores extremamente valorizados. Vamos lembrar que a maior venda da história do Corinthians é justamente o Pedrinho para o Benfica, no valor de, se eu não me engano, 20 milhões de euros, né? 20 milhões de euros, que dava 100, e depois a cotação mudou, foi para 120 milhões de reais. 15 milhões de euros por um zagueiro, 20 milhões de euros, a maior venda da história do Corinthians. Se for esse valor, gente, não tem nem que pensar, né? É bom lembrar também que o Corinthians tem apenas 55% dos direitos do João Vitor. Os outros 45% do Coimbra, clube mineiro, onde ele foi revelado, onde ele foi formado. Então, para o Corinthians vender o João Vitor, por que eles colocam, né, os 15 milhões? Porque aí cerca de 8 milhões e pouco seria o valor que o Corinthians teria para embolsar com esse jogador, ainda assim um valor considerável para um zagueiro. É óbvio que o Corinthians vai fazer o negócio. Ele tem uma meta orçamentária, ele precisa vender jogadores. O Corinthians vai ter outras opções. Tem o Bruno Mendes aí que, se não entrar em acordo com o Internacional, não se sabe ainda se vai comprar ou se não. O Inter está tentando, acho que, esgotar o prazo para ver se, né, dependendo se o Corinthians baixa um pouco a pedida. Então a tendência é que o Bruno Mendes volte. Aí vai ter o Bruno Mendes, o Robson Bambu, o Gil, o Raul. Claro que o João Vitor é importante, claro que ele é titular absoluto, mas a gente está falando de valores, né, extremamente acima do nosso nível aqui, para o nosso nível do futebol brasileiro. Então não tem como segurar. Mas a proposta ainda não existe. O que existe é uma sondagem, uma consulta e uma possibilidade muito grande dele sair já na metade do ano. O staff do jogador, o jogador quer jogar na Europa, é um desejo, mas ele mesmo falou, né, no início do ano, vocês vão lembrar, que ele queria não só sair para jogar na Europa, que é um sonho dele, mas que antes disso ele queria vestir a camisa do Corinthians, ser campeão com a camisa do Corinthians, marcar aqui com a camisa do Corinthians, ele queria muito isso antes de sair. Só que o tempo passa, né? A gente sabe que para um jogador 23 anos, quando ele vai para 24, 25, já fica mais difícil dele fazer um grande contrato. Então ele está na idade de fazer esse grande contrato e se vier a proposta, eu acho que realmente não tem como segurar. E nem tem que segurar mesmo, né? Porque, como eu disse, tem uma questão econômica aí necessária, inclusive, para a sustentabilidade do clube. Afora isso, o time, impressionante o calendário do futebol brasileiro, né? O Corinthians jogou na terça, né, em Buenos Aires, naquela batalha que foi contra o Boca, passou o dia inteiro viajando, né, chegou a treinar em Buenos Aires, voltou na quarta e tudo mais, vai treinar agora na quinta porque já tem clássico domingo, e não é só um clássico, né? Vale a liderança, porque o São Paulo é terceiro colocado, então se o São Paulo vencer, passa o Corinthians. E o jogo é na Neoquímica Arena, onde o São Paulo nunca venceu, então tem um aspecto de rivalidade, o Vitor Pereira não ganhou um clássico ainda desde que chegou, tudo isso está em jogo. E ele tendo que lidar com essas, né, essas ausências. Depois vai ter o último jogo aí contra o Always Ready
para definir realmente a classificação e talvez até primeiro lugar do grupo da Libertadores. Então a roda gira, não para, e tem a grande expectativa pelo Fagner, que fez muita falta na Bombonera, né? Como tem feito falta. O Rafael Ramos, que não jogou bem contra o Inter, por exemplo, mas é um cara que estava cumprindo a função. A tendência é que ele seja escalado de novo nesse jogo contra o São Paulo e que o Fagner só retorne contra o Always Ready. A questão é que ele não fez nenhum trabalho com bola durante a semana, então pode ser que ele treine a partir de agora, mas eu acho que são muito poucos dias, né? Muito poucos dias para ele se recuperar dessa lesão, esse entorse no tornozelo que ele sofreu ainda na partida contra o Deportivo Cali. Então a tendência, eu diria que o Fagner não volta agora, volta só no meio da semana que vem, e a tendência é que o Rafael Ramos seja mantido. O resto do time, Roger Guedes, que não entrou lá na Argentina, acho que é uma possibilidade. O Renato Augusto acho que está sentindo muito fisicamente, o William da mesma forma. O Maicon também não conseguiu ir bem na Argentina, a gente sabe que ele é titular, mas acho que o Vitor vai ter que dar mais uma mesclada ainda, fazendo aquilo que ele tem feito, né? Segurando alguns caras para segundo tempo, para caso necessário colocar. Aí vai ter chance para Giuliano, para Adson, por exemplo, que não entraram na Argentina para serem titulares. E aí ele vai tentar dar uma encorpada com jogadores que estão bem. Daqui a pouco o Duqueiroz tá legal, o Jô, que né, começou o jogo lá na Argentina. A gente não sabe, né, quanto tempo ele vai jogar, pode ser que ele comece, pode ser que ele entre no segundo tempo. Muito difícil prever a escalação do Vitor Pereira com tudo isso que a gente está acompanhando. Mas são algumas possibilidades. Até domingo a gente faz mais vídeos aqui atualizando a situação para ver que time vai entrar em campo e também falar do São Paulo aí que vai jogar na quinta. E aí tem uma diferença aí em relação a tempo, né, de recuperação. Embora a gente saiba que o Rogério vai escalar um time totalmente reserva na quinta contra o Jorge Wilstermann da Bolívia pela Sul-Americana, porque sabe que o clássico é importantíssimo também já no domingo contra o Corinthians. Então, comentem aqui o que vocês esperam desse jogo, né? Quem vocês acham que deve jogar e o que vocês acharam dessa proposta aí para o João Vitor. Inscreva-se no canal, obrigado pela parceria de sempre, até a próxima. Tchau!